Conhecemos Paul McCartney como um ícone da música, um Beatle e um contador de histórias. Mas até mesmo os maiores contadores de histórias deixam coisas não ditas. Sua ex-esposa revelou uma verdade que Paul nunca quis compartilhar. Seu comportamento controlador, seu vício, seu ciúme e muito mais. Será que isso é uma bomba? Uma traição? Ou algo muito mais humano? Vamos descobrir o segredo que Paul tentou manter escondido. Paul McCartney nasceu em 18 de junho de 1942 no Walton Hospital, em Liverpool, Inglaterra. Seus pais, Mary e Jim McCartney, moldaram grande parte de sua infância. Jim vendia algodão para ganhar a vida, mas adorava música. Ele tocava trompete e piano em bandas de jazz locais, enchendo sua casa de canções. Quando menino, Paul ficou fascinado pela música. Ele adorava ouvir os discos de jazz de seu pai e as estrelas do rock and roll, como Little Richard e Buddy Holly. Esses sons o faziam sonhar em compor suas próprias canções. Mas quando Paul tinha 14 anos, ocorreu uma tragédia. Sua mãe, Mary, morreu de câncer de mama em 1956. Essa perda devastou Paul e mudou sua vida para sempre. A música se tornou sua fuga. Logo depois, ele escreveu uma de suas primeiras canções, I Have Lost My Little Girl. Mais tarde, ele admitiu que a morte dela inspirou outras canções, como Yesterday e Let It Be, nas quais é possível sentir sua dor e saudade. A vida de Paul deu outra grande guinada em 1954, quando ele conheceu George Harrison em um ônibus escolar. Ambos estudaram no Liverpool Institute e, embora George fosse mais jovem, eles se tornaram amigos íntimos. Eles se uniram por causa de seu amor pela música, passando horas tocando juntos. Por volta dessa época, Paul ganhou seu primeiro violão. Ele aprendeu a tocar sozinho, copiando músicas de discos. Ele praticava o tempo todo, criando músicas simples que mostravam seu talento crescente. Então, em 1957, Paul conheceu John Lennon em uma festa de igreja. John Lennon estava se apresentando com sua banda, The Quarrymen. Eles tocavam música skiffle, uma mistura de folk e rock, e sua apresentação tinha uma energia animada. Na plateia estava Paul McCartney, de 15 anos, um garoto que amava a música tanto quanto John. Ele foi atraído pela música e não conseguia parar de assistir à banda. Após a apresentação, Paul foi apresentado a John por um amigo em comum chamado Ivan Vaughan. Foi nesse momento que tudo mudou. Paul pegou um violão, afinou-o corretamente e começou a tocar. Ele tocou uma música de rock and roll, Vintage Flight Rock, com tanta confiança que John ficou impressionado imediatamente. John gostou do talento de Paul, mas também de sua personalidade. Ele percebeu que Paul seria uma boa combinação para a banda. Pouco tempo depois, John convidou Paul para se juntar aos Quarrymen, e Paul aceitou. Desde o início, John e Paul trabalharam bem juntos. Eles compartilhavam ideias, tocavam música e até começaram a compor suas próprias canções. Sua primeira música juntos, In Spite of All the Danger, foi um momento pequeno, mas especial em sua jornada. O Quarrymen, que John havia formado em 1956 com seus amigos de escola, começou a mudar. A entrada de Paul trouxe uma nova energia, e a música da banda começou a melhorar. Em 1960, o grupo decidiu que era hora de um novo começo. Passaram a se chamar The Beatles e começaram a fazer seu nome. Trabalharam duro, apresentando-se em pequenos clubes em Liverpool e Hamburgo, na Alemanha. Esses shows eram longos e difíceis, mas fortaleceram a banda. Suas apresentações se tornaram mais firmes, suas músicas melhores e seus laços como grupo ainda mais fortes. Tudo mudou em 1962, quando eles assinaram um contrato com a EMI Records. Seu primeiro single, Love Me Do, não foi um grande sucesso, mas recebeu atenção suficiente para chegar ao 17º lugar nas paradas. Isso foi apenas o começo. Suas músicas seguintes, Please Please Me e She Loves You, transformaram-nos em estrelas quase da noite para o dia. As pessoas não se cansavam de ouvir suas músicas. Em fevereiro de 1964, os Beatles se apresentaram no Ed Sullivan Show nos Estados Unidos. Mais de 73 milhões de pessoas os assistiram naquela noite. E, de repente, eles ficaram famosos em todo o mundo. Esse foi o início da Beatlemania, com fãs gritando e shows com ingressos esgotados em todos os lugares por onde passavam. A essa altura, a parceria de John e Paul na composição de músicas era imparável. Juntos, eles compuseram músicas como A Hard Day's Night, Help e Yesterday, que se tornaram clássicos instantâneos. À medida que sua fama crescia,
os Beatles não se limitavam ao que era seguro. Eles começaram a fazer experiências com suas músicas. Álbuns como Rubber Soul e Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band mostraram como eles podiam ser criativos, usando novos sons, instrumentos e ideias. Eles não estavam apenas fazendo música, estavam mudando-a. Os Beatles se tornaram mais do que uma banda. Eles se tornaram um símbolo da década de 1960, inspirando as pessoas com seu estilo, criatividade e ousadia. Mas à medida que sua música se tornava mais complexa, seu relacionamento começou a se deteriorar. Em 1968, enquanto trabalhavam no White Album, os membros da banda começaram a discutir com mais frequência. Cada um deles queria ter mais controle sobre seu próprio trabalho. John estava atraído por sua nova parceria criativa com Yoko Ono, enquanto George estava frustrado porque suas ideias não estavam sendo levadas a sério. Até mesmo Ringo saiu por um curto período, sentindo-se ignorado pelos outros. Em 1969, eles conseguiram reunir mais uma obra-prima com Abbey Road. Apesar de suas crescentes tensões, o álbum mostrou que eles ainda podiam fazer mágica como um grupo. Seu último lançamento, Let It Be, de 1970, refletiu as lutas dentro da banda, mas também deu aos fãs músicas inesquecíveis, como Get Back. O fim chegou em abril de 1970, quando Paul McCartney anunciou que estava deixando a banda. Após anos de desentendimentos, conflitos pessoais e o peso de sua enorme fama, os Beatles finalmente se separaram. Os fãs de todo o mundo ficaram com o coração partido, mas ficou claro que a banda havia seguido seu curso. Embora seu tempo juntos tenha terminado, a música dos Beatles nunca desapareceu. Suas músicas e álbuns continuam a inspirar pessoas em todo o mundo. Décadas depois, seu legado continua mais forte do que nunca. Todo dia 10 de abril, os fãs comemoram o Dia dos Beatles, homenageando a banda que mudou a música para sempre. Durante todo esse tempo, Paul McCartney conheceu Linda Eastman em 15 de maio de 1967, na boate Bag o' Nails, em Londres. Esse era um lugar vibrante onde músicos famosos e celebridades se reuniam com frequência durante os anos 60. Linda, uma fotógrafa americana, estava em Londres trabalhando em um livro sobre a cena musical. Naquela noite, quando seus olhos se encontraram, houve um clique. Paul disse mais tarde que não poderia deixá-la ir embora sem falar com ela. Então a parou para uma conversa rápida. Foi uma conversa breve, mas inesquecível. Apesar de sentirem uma conexão, eles não se viram novamente por quase um ano. Paul ainda estava noivo da atriz Jane Asher, e Linda voltou para o Semarnamel para cuidar de sua filha pequena, Heather. Em julho de 1968, o noivado de Paul terminou, e mais tarde naquele ano, ele e Linda se cruzaram novamente na cidade de Nova York. Dessa vez, o momento foi perfeito. Eles se reconectaram e Linda logo se mudou para Londres com Heather. O relacionamento deles rapidamente se transformou em algo especial. Linda tornou-se uma presença constante na vida de Paul durante um período difícil. Os Beatles estavam se desintegrando e as pressões da fama estavam afetando Paul. Linda lhe deu o apoio emocional de que ele precisava. Ela se tornou seu porto seguro enquanto todo o resto parecia incerto. Em 12 de março de 1969, Paul e Linda se casaram. A cerimônia foi pequena e simples, realizada no Marylebone Town Hall, em Londres. Eles queriam que fosse privada, mas fãs e repórteres ainda se reuniam do lado de fora quando a notícia era divulgada. Após o casamento, Linda se envolveu profundamente com a música de Paul. Em 1971, eles formaram uma banda juntos chamada Wings. O nome veio à mente de Paul enquanto ele esperava o nascimento de Stella, a segunda filha do casal. A Wings se tornou uma forma de Paul seguir em frente depois dos Beatles e permitiu que ele mantivesse sua família por perto enquanto explorava novos estilos musicais. Linda, que tinha pouca experiência musical, assumiu um papel ousado como parte da banda. O Wings fez enorme sucesso na década de 1970, com sucessos como Band on the Run e Live and Let Die. Mesmo quando a formação da banda mudou, Paul e Linda continuaram sendo o núcleo. Fazer turnês juntos e produzir música os aproximou ainda mais. A presença de Linda desafiou os estereótipos sobre mulheres em bandas de rock, inspirando muitos a seguirem seus passos. Paul e Linda também se concentraram na criação de seus 3 filhos, Mary, Stella e James. A família compartilhava o amor pela música, pela arte e pelos animais. Linda tornou-se uma defensora apaixonada do vegetarianismo e dos direitos dos animais, o que levou à criação de sua bem-sucedida marca de alimentos vegetarianos. Quando Linda foi diagnosticada com câncer de mama,
Paul ficou ao lado dela em todos os momentos. Ela faleceu em 17 de abril de 1998, aos 56 anos de idade, e sua morte foi uma perda dolorosa para Paul e sua família. Mas ele continuou a honrar seu legado por meio da música, da defesa do vegetarianismo e do trabalho que iniciaram juntos. Após a morte de Linda, Paul McCartney conheceu Heather Mills em 20 de maio de 1999, no Pride of Britain Awards. O evento tinha como objetivo homenagear pessoas corajosas, mas para Paul, tornou-se um momento de mudança de vida. Mais tarde, ele disse que sentiu uma atração instantânea por ela. Em julho de 1999, Paul e Heather estavam namorando. Eles passavam quase todo o tempo juntos, e em setembro eram praticamente inseparáveis. Após 2 anos de namoro, eles ficaram noivos. Em 11 de junho de 2002, eles tiveram um grande casamento no Castelo Leslie, na Irlanda. O local era especial para Paul, porque a família de sua mãe era do condado de Monaghan, nas proximidades. A cerimônia foi uma grande celebração com 300 convidados, incluindo Ringo Starr e outros amigos famosos. Paul compôs uma música chamada Heather para a ocasião, tornando o dia ainda mais pessoal. Parecia ser o início perfeito para uma vida feliz juntos. Em 2003, sua felicidade aumentou com o nascimento de sua filha, Beatrice Millie McCartney, em 28 de outubro. Beatrice foi batizada em homenagem à mãe de Heather e inspirada na tia Millie de Paul. Sua chegada trouxe alegria para ambos os pais, mas com o passar do tempo, começaram a aparecer rachaduras no casamento. Heather supostamente lutava para ser comparada a Linda, cuja presença permaneceu forte na vida de Paul. Amigos notaram que as lembranças de Linda estavam por toda parte na casa deles, criando tensão para Heather. Tanto Paul quanto Heather levavam uma bagagem emocional para o casamento, o que tornava as coisas ainda mais difíceis. Heather, que havia perdido a perna em um terrível acidente quando criança, muitas vezes lutava contra inseguranças decorrentes de seu passado. Paul, por outro lado, estava tentando equilibrar sua vida como uma lenda da música e, ao mesmo tempo, entendia os desafios enfrentados por Heather. O casal chegou a fazer terapia para resolver seus problemas, mas as sessões pareciam criar mais problemas do que resolvê-los. Heather acusava Paul de não lhe dar apoio suficiente nos momentos difíceis, enquanto Paul se sentia frustrado com a imagem pública de Heather e com o que ele acreditava ser o desejo dela pela fama. As coisas pioraram quando os detalhes de suas sessões de terapia vazaram para a imprensa. Suas lutas particulares se tornaram públicas e a atenção da mídia apenas aumentou o estresse em seu relacionamento já tenso. Tudo isso levou ao divórcio. Mills chocou a todos quando pediu 125 milhões de libras da fortuna de McCartney. Na época, ele valia cerca de 400 milhões de libras, de modo que o pedido dela representava quase 1/3 de tudo o que ele tinha. Muitos acharam que era um exagero, especialmente porque o casamento deles havia durado apenas alguns anos. Os advogados de McCartney contestaram, oferecendo 15,8 milhões de libras, dizendo que era uma quantia justa. Essa enorme diferença de números levou a uma intensa batalha jurídica em que os dois lados contaram histórias muito diferentes. Mills alegou que havia ajudado McCartney a se recuperar e reconstruir sua vida após a morte de sua primeira esposa, Linda. A equipe de McCartney disse que não havia provas disso e considerou suas alegações exageradas. O caso foi levado ao tribunal em Londres e durou 6 dias. Quando o juiz finalmente proferiu sua decisão, em março de 2008, a notícia não era boa para Mills. O juiz, Sr. Justice Bennett, não se conteve, chamando suas provas de inconsistentes e imprecisas, e até mesmo descrevendo-a como pouco sincera. Ele também disse que ela não era uma testemunha confiável, afirmando que ela era volátil e explosiva, e, muitas vezes, sua pior inimiga. No entanto, em uma entrevista à BBC, Mills considerou o julgamento ultrajante, claramente insatisfeita com o desenrolar da situação. Uma das afirmações mais chocantes que Mills fez durante o julgamento foi que McCartney abusou do álcool e das drogas e a tratou de forma abusiva. Ela também disse que ele era possessivo e ciumento, insensível à sua deficiência e que havia conspirado com a imprensa contra ela após a separação. Além disso, ela o acusou de não protegê-la da atenção incessante da mídia. No entanto, o juiz rejeitou essas acusações, chamando-as de exageradas e sem fundamento. A sentença também revelou uma reconvenção do lado de McCartney, acusando Mills de grampear suas ligações telefônicas.
Isso incluiu uma conversa com sua filha Stella, durante a qual Stella supostamente fez comentários pouco lisonjeiros sobre Mills. O juiz declarou que não havia provas para sustentar a alegação de Mills de que McCartney havia restringido sua carreira ou que ela havia desempenhado um papel significativo em seus negócios. Suas afirmações de que ela reacendeu a chama profissional de McCartney após a morte de Linda foram descartadas como sendo fictícias. No final, Mills recebeu 24,3 milhões de libras. Muito, menos do que ela queria. Isso incluiu um montante fixo de 16,5 milhões de libras e 7,8 milhões de libras em ativos. McCartney também foi condenado a pagar 35 mil libras por ano pelos cuidados de sua filha Beatrice, incluindo taxas escolares e uma babá. Embora ainda fosse uma grande quantia de dinheiro, era apenas 6% da fortuna de McCartney, e muitos viram isso como uma vitória para ele. O drama do tribunal também incluiu um momento inesquecível, quando Mills derramou um jarro de água sobre a advogada de McCartney, Fiona Shackleton. Mais tarde, Mills relatou o incidente, dizendo que se aproximou de Shackleton e declarou: "Não sou uma perdedora", antes de derrubar a água sobre ela. Ela afirmou que estava calma enquanto fazia isso e até brincou com o ato, chamando-o de batismo. A decisão judicial deu a McCartney uma visão muito melhor. O juiz o descreveu como equilibrado, consistente, preciso e honesto. Embora ele às vezes demonstrasse irritação durante o processo, o que o juiz considerou justificável, a decisão de publicar a sentença acrescentou outra camada de controvérsia. Mills lutou para mantê-la em sigilo, alegando preocupações com a segurança de sua filha Beatrice. Mas seu recurso foi negado. A vida de Paul McCartney deu uma guinada significativa quando ele se casou com Nancy Shevell em 9 de outubro de 2011. Foi uma cerimônia simples e íntima no Old Marylebone Town Hall, em Londres, o mesmo local onde ele se casou com sua primeira esposa, Linda McCartney, em 1969. O casamento em si foi sobre amor e família. Nancy usou um vestido branco simples desenhado pela filha de Paul, Stella McCartney. Paul também usou um terno feito por Stella. A filha mais nova de Paul, Beatrice, foi a florista, e seu filho, James, fez um discurso comovente. O casamento deles não foi apenas uma questão de romance. Tratava-se também de unir duas famílias. Desde então, o relacionamento deles tem sido descrito como um relacionamento baseado em respeito mútuo e paixões compartilhadas. Mesmo agora, aos 80 anos, Paul McCartney continua firme e forte. Sua carreira musical, que começou com os Beatles na década de 1960, já dura mais de 6 décadas. Em 2020, durante a pandemia, ele lançou um álbum chamado McCartney 3. Ele relembrou os fãs de suas primeiras músicas e mostrou que ele ainda podia criar algo novo. Paul também continua a se apresentar ao vivo, atraindo grandes multidões. Em fevereiro de 2023, ele surpreendeu os fãs com um pequeno show no Dia dos Namorados em Nova York, provando que ainda gosta de se conectar com seu público. Paul ganhou muitos prêmios por sua música, incluindo vários Grammys e 2 indicações ao Rock and Roll Hall of Fame, uma com os Beatles e outra por sua carreira solo. Músicas como Yesterday, Hey Jude e Let It Be são clássicos atemporais que pessoas de todas as idades ainda apreciam. Ele também se manteve atualizado com as tendências modernas, trabalhando com artistas mais jovens como Billie Eilish e Kanye West, e compartilhando sua música nas mídias sociais. A família sempre foi importante para Paul. Ele tem 5 filhos, Heather, Mary, Stella, James e Beatrice, e 8 netos. Seus filhos se tornaram adultos bem-sucedidos. Stella é uma famosa designer de moda que se concentra na sustentabilidade. Mary trabalha como fotógrafa e autora, enquanto James seguiu os passos de seu pai como músico. Beatrice, a mais nova, ainda está na escola e prefere ficar longe dos olhos do público. Paul gosta de ser avô e até escreveu livros infantis inspirados no tempo que passou com eles. Apesar de ter perdido Linda para o câncer em 1998 e de ter enfrentado outros desafios, Paul permaneceu próximo de sua família. Ele sempre diz que eles o ajudaram em momentos difíceis e valoriza o vínculo único que tem com cada um de seus filhos. Agora que eles são adultos, Paul sente que eles o orientam tanto quanto ele os orientou. Nessa fase da vida, Paul está feliz. Seu casamento com Nancy lhe trouxe paz e alegria. Eles compartilham muitos interesses, incluindo arte e filantropia, e passam bons momentos juntos. Paul também se mantém ativo com sua música, que, segundo ele, lhe traz energia e propósito.
Ele é grato por tudo o que viveu, o bom e o ruim, e se concentra em aproveitar o presente. O Dia dos Namorados é especial para Paul e Nancy. Em 2023, Paul marcou a ocasião com um show surpresa, mostrando o quanto ele valoriza seus fãs e seu relacionamento. A música My Valentine, que Paul escreveu para Nancy, é um testemunho do amor deles. Seja em um grande gesto como um show ou em um jantar tranquilo juntos, eles sempre reservam um tempo para celebrar um ao outro. A vida de Paul McCartney é uma mistura de juntos. Eles sempre arranjam tempo para celebrar um ao outro. A vida de Paul McCartney é uma mistura de amor, família e música. Sua jornada mostra como a resiliência e a criatividade podem mantê-lo próspero, independentemente da idade. De suas canções atemporais a seus fortes laços familiares, Paul continua a inspirar o mundo, prova viva de que nunca é tarde demais para encontrar felicidade e significado.